porque essa revelação é o maior tesouro que você possui. Charles Spurgeon, ele chegou a dizer para os seus alunos de seminário: quando, meus filhos, o mundo vos chamar para serem reis, não se rebaixem deixando a posição de embaixadores do céu, porque qualquer coisa que você faça nesse mundo vai ficar e vai passar, mas tudo aquilo que você fizer para o teu rei terá valor eterno, terá valor eterno, terá valor eterno, será para ti um galardão, será para ti um galardão. Aleluia. Deus diz a Josué: não te mandei eu. É o que Deus está dizendo àqueles que têm uma chamada, que têm uma visão, que têm uma revelação: Josué, eu te enviei, eu estou te mandando, atravessa o Jordão, essa é a terra que eu te dei, esse é o lugar que eu te quero, não te mandei eu. É como se Deus estivesse dizendo: Josué, por que o medo? Por que a dúvida? É como se Deus estivesse dizendo a muita gente hoje aqui: por que você ainda está acomodado? Por que ainda não colocou a mão no arado? Por que ainda não cruzou o seu Jordão? Por que ainda não tomou posse da terra prometida? Eu não te enviei, eu não te confirmei, não sou eu contigo. E o que nós aprendemos aqui, igreja, é que não há obstáculos grandes o suficientes para impedir a realização dos planos de Deus. Entre nós e os sonhos de Deus sempre vai haver um Jordão, sempre vai haver um Jordão a ser atravessado. Por quê? Porque não há vitória sem luta. Você não chega a construir nada se não houver história para contar. E o que Deus te promete não é que vai te livrar das lutas. O que Deus te promete é força. O que Deus te promete é consolo. Ele não diz que você não vai derramar lágrimas, mas Ele diz que quando tiver difícil e quando você derrama lágrimas, Ele estará do seu lado para te confortar, Ele estará do seu lado para te consolar. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor de todo o teu coração. Há obstáculos nessa vida que você pode chamar de meu Jordão pessoal. Isso pode ser uma pessoa que te magoou, uma doença, um relacionamento quebrado, um problema financeiro, um pecado, um sonho não realizado. E quando Deus chama Josué, Ele o faz como faz com cada um de nós. O que eu quero dizer? Ele não contou para Josué as dificuldades que Josué teria que enfrentar pelo caminho, mas ele apenas exorta Josué, dizendo: ser forte e ser corajoso. Amém? Então Deus não vai te desanimar contando o quão difícil possa ser essa travessia, mas Deus vai te exortar a manter a força que você receber de Deus e a exercitar a coragem que já está dentro de você. Faça escolhas corajosas, tome uma posição correta, finque estaca e não retroceda. E por que Deus apenas diz ser forte e corajoso e não discrimina todas as dificuldades que implicaria essa travessia? Porque se Josué simplesmente seguisse as instruções, absolutamente nada impediria o sucesso daquela empreitada. Te esforça, Josué, tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Perceba aqui a relação óbvia, clara e latente que há entre Josué seguir as instruções e o sucesso da missão. Por que Deus não avisa Josué que poderia ser muito difícil? Porque se Josué cresce, seria simples. Se ele guardasse a palavra, se ele obedecesse, se ele fizesse o que Deus mandou, se ele guardasse os mandamentos, então ele seria próspero no seu caminho, ele seria bem sucedido. E o que nós aprendemos aqui? Diga em voz alta: Deus não é um amuleto. Quando Deus nos chama, igreja, Ele nos desconstrói e depois nos reconstrói. O que significa dizer que envolvido numa travessia de Jordão,
Você não pode manter a mesma cultura, os mesmos hábitos, as mesmas falhas de caráter e acreditar que porque tem uma visão será bem sucedido. A visão em si não é o suficiente. Você, como Josué, vai ter que guardar a palavra, vai ter que ser mudado pela palavra. Então o que adianta você ter uma visão, se ao mesmo tempo você mente, engana, sonega, usa pessoas, mantém pecados ocultos, não é fiel a Deus, não tem compromisso com o reino? Eu vou prosperar porque Deus está comigo. Na verdade você será disciplinado por Deus até que se arrependa e até que reconheça os seus maus caminhos. Diz para alguém que você ama: assistir os 10 mandamentos é fácil, quero vir cumprir pelo menos 5. É guardar a palavra, é praticar a palavra, é obedecer a palavra, e a garantia do sucesso está vinculada à obediência a essa palavra. Deus está te esvaziando para depois te formatar segundo o seu padrão, usando a palavra para isso. Pratica a palavra conforme está escrito, não conforme a sua conveniência, e então Ele fará prosperar o seu caminho, e você será bem sucedido. Por que, igreja? Porque nós estamos nele, e enquanto estamos nele, em sua palavra, Ele se compromete com os resultados. Quer ver Deus comprometidos com os resultados? Se comprometa com a palavra dele. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele fará. Salmo 37:39 diz: a salvação do justo vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Amados, essa é uma história que nos ensina que Deus tem controle sobre todos os elementos. Houve um homem que foi severamente testado e provado por Deus no Antigo Testamento, o nome dele é Jó, e num determinado ponto de desespero em sua crise, Jó questiona o agir de Deus e o desafia no campo dos argumentos. E a resposta de Deus para Jó é essa que eu passo a ler, Jó 38:4-11. Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam, onde estava você? Ou quem encerrou o mar com portas, quando esse rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites, e lhe pus portas e ferrolhos, e lhe disse ao mar: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se pagará o orgulho das tuas ondas? Só para começar, porque Deus vai embora depois descrevendo o seu poderio. Ele é o Criador, Ele tem controle sobre tudo, Ele tem controle sobre a natureza, Ele tem controle sobre todos os fatores, Ele tem controle sobre tudo que possa estar te afligindo hoje. Nada foge a esse controle. Ele criou tudo nos céus e na terra, e tudo nos céus e na terra estão sujeitos à vontade dele. Tudo nos céus e na terra está sujeito à vontade dele. Você crê nisso? Essa é a sua fé, essa é a sua verdade, esse é seu ponto de apoio, esse é seu ponto de partida. Então tome a tua posição, porque se essa é a tua fé, não deveria haver espaço para ansiedade. Confiança em Deus elimina a ansiedade. Josué estava sobre uma promessa, assim como você, quando é chamado, está sobre uma promessa. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. O que essa palavra que Deus deu a Josué tem a ver comigo? Isso era para Josué, não era para mim. Não, Salmo 62:7 diz: em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, o meu refúgio estão em Deus. Confiança em Deus elimina a ansiedade. Josué recebe a visão e ele pede para os líderes começarem a passear entre o povo e contar para o povo que o povo não ficaria sem solução diante do Jordão.
ele pede para os líderes e os príncipes passarem em revista a todo o povo. Para quê? Para aquietar os inquietos, porque sempre diante de uma travessia há aqueles que estão inquietos, há aqueles que estão ansiosos. Então ele pede para a liderança visitar o povo e aquietar o povo e dar segurança aos ansiosos. Por quê? Porque Josué não precisava de oficiais que acreditassem nele, mas Josué precisava de oficiais que acreditassem com ele. E na verdade esses oficiais deram rumo ao povo sobre a liderança de Josué. Há momentos nessa vida que você como líder precisa se posicionar, porque a igreja como o corpo vai fazer uma transição, e você é aquele que aquieta, e você é aquele que pacifica, e você é aquele que tranquiliza. E o que mais nós entendemos aqui? Que a equação, amados, para a sobrenaturalidade é fé mais ação. Diga isso em voz alta: fé mais ação é igual a sobrenaturalidade. Deus mostrou o Jordão a Josué, só que ele dá uma ordem para que esse Jordão seja atravessado, só que não diz de primeira como. Deus não mostrou para Josué uma ponte. E sabe por que ele não mostra a ponte? Porque a ponte é a fé. Você consegue dizer isso em voz alta? A ponte para atravessar o Jordão é a fé. Por que o milagre veio? Eles viveram um milagre nessa história, mas por que o milagre veio? Porque o milagre vem em resposta ao pisar. Ele recebeu uma direção de Deus, os sacerdotes deviam com a arca nos ombros pisar o rio, e aquele rio Jordão iria se abrir, e aquele povo passaria a pés secos pelo rio Jordão, ou seja, um milagre. Mas por que o milagre aconteceu? Porque eles receberam a palavra, eles creram na promessa, e eles escolheram pisar. Então o milagre vem como resultado de você pisar, o milagre vem como resultado do passo que você precisa dar. Você pisa a terra, você pisa no rio, você dá o primeiro passo. E o texto diz: pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretá, e as que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todo separadas, e o povo passou em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco até que o povo acabou de passar o Jordão. Josué 3:15-17. Sempre foi assim, sempre será, amados. Nós precisamos primeiro agir, primeiro tomar posição. Milagre vem em resposta à sua proatividade. Não existe milagre na sua vida de fé se não houver proatividade, se não houver disposição, se você não der o primeiro passo. Um dia, Jesus está pregando numa casa, os amigos têm um coxo numa maca, eles querem que ele seja curado, só que era tanta gente na casa que era impossível ter acesso a Jesus. Essa proatividade os levam a destelhar o telhado da casa e descer o paralítico pelo telhado, e esse homem então é curado. Porque fé é seguida de ação. Quando você quer, você vai atrás. Quando você quer, você clama, você chora, você faz por onde. Como é que o cego foi curado? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clama, ele grita, ele se faz ouvir, ele se faz entender. Aquela mulher com hemorragia, 12 anos, ela se mete no meio da multidão, ela se infiltra ali, ela toca as vestes de Jesus. Aí Jesus diz: de algum lugar saiu virtude, de mim saiu virtude, quem que me tocou? Aquela mulher tocou Jesus, porque a fé dela a leva a ação, a leva a procurar, a leva a se mover. E diante do Jordão, o que nós precisamos fazer é agir, amém? Então não tenha medo porque as coisas não saíram conforme você esperava. Não tenha medo porque a notícia é assombrosa. Não se desespere, porque na verdade, se você conhece a Deus, você entende que não existe situação desesperadora. Existem pessoas que pensam desesperadamente e pessoas que aprenderam a descansar em Deus. Tudo está na sua reação, tudo está na sua resposta. Agora diga em voz alta: o tempo de agir é agora.
não é ontem e não é amanhã, o tempo de agir é agora. Deus quer te ver cruzando esse Jordão, essa terra já foi determinada, já foi estabelecida, só falta você agora por fé, ver o Jordão se abrir, ver o sobrenatural acontecer, para que você alcance a terra que foi determinada por Ele, ao seu destino e ao seu futuro.